Shalom, shalom. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez nessa contagem do Homer, né? Nós estamos aqui no 9º dia, né? O 2º dia da segunda semana, né? Mas não importa, é o 9º dia. Estamos aqui com a palavra que o Senhor vai transformar a nossa mentalidade, o nosso pensamento a cada dia, né? Cremos assim. E na leitura de hoje nós vamos estar lendo em Números, capítulo de número 14. Tá? É importante a gente entender que a gente continua nessa contagem a partirmos da Páscoa, a partirmos de Pêssar, né? A partirmos da libertação do povo do Egito. Então a gente precisa entender, e o texto que nós vamos ler está escrito assim, ó: os israelitas querem voltar para o Egito. Números 14. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, contra toda a congregação, dizendo, olha só o que eles estavam dizendo: quem me dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar ao Egito? Olha isso. Deus tirou eles do Egito e eles querendo voltar para o Egito. E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Olha só a mentalidade que estava no povo, né? Daquele povo que Deus, com tão grande mão, tirou eles daquele lugar de escravidão, e eles estavam fazendo o quê? Querendo voltar. Cada geração, né? Geração após geração ali no Egito, do povo de Deus, né? Ele cresceu na escravidão. Então ele estava o quê? Condicionado a esse tipo de identidade. Sim. Mentalidade. A mentalidade. E identidade, né? Agora, quando eles foram libertos, né, podemos dizer assim, eles, como a mentalidade deles ainda estava cativa, porque uma coisa é você soltar uma pessoa, né? E outra coisa é você continuar com que a mente dela esteja aprisionada. Forte isso. É como um pássaro, né, que ele passa muito tempo dentro da gaiola. Você abre a gaiola, coloca ele para fora e é capaz dele voltar para dentro da gaiola. Sim. Né? Estamos falando só uma hipótese aqui. Né? Então, eles não entendiam o privilégio da liberdade que eles tinham. E o privilégio da liberdade não era somente sair do Egito, mas estar com Deus. Sim, o objetivo era esse. O objetivo era... Deus não deu não abriu, vamos dizer, as portas da prisão e largou eles sem destino. Deus estabeleceu um destino maravilhoso para eles. Porém, a mentalidade deles ainda estava voltando e sempre querendo voltar, criticando, como nós vimos aqui, criticando. Sim, murmurando a pessoa de Moisés e de Arão, né? Quando a gente fala assim, essas são as críticas diretas que nós vemos na Bíblia. Agora você imagina aquele grupo de pessoas espalhando toda essa informação ainda, né? Então, eles foram libertos da escravidão, mas não conseguiram, né? Não conseguiram tirar deles a mentalidade, a condição de escravo. Sim, porque até no texto fala ali também que eles estavam com saudade de quem? Eles tinham saudade do alho, dos pepinos, dos melões do Egito. Mas como que acontecia isso? Cada desafio que aparecia na frente deles, que eles eram confrontados, a mente dele voltava para a escravidão. Apesar de estarem livres. Apesar de estarem livres. Olha isso, apesar de estarem livres para adorar, servir ao Senhor, né, eles queriam de volta aquilo que eles já tinham experimentado. Então, é muito interessante a gente pensar que Deus tem coisas novas. Nós estamos num ano novo. A Páscoa, essa celebração, a saída do povo da terra do Egito, ela propõe algo novo em Deus.
Sim. Então, se é algo novo em Deus, é algo nada experimentado. E o povo não estava entendendo isso. Sim. Eles queriam voltar, né, para o cativeiro, eles queriam voltar, né, para o lugar de escravidão, a mente escrava, e também, não só a mente, mas o local também. Eles queriam voltar para o lugar que Deus tirou eles lá e queriam voltar. Sim. Então eles tinham aquele estilo de vida e aquela mentalidade, né, que aprisionou o coração e a mente deles. Por isso que nós temos que ter uma mente transformada. Sim. Né? Cada dia. Aquilo fez com que eles ainda tivessem aquele mesmo estilo de vida, né? Então eles eram escravos dos velhos hábitos, escravos dos velhos pensamentos, escravos de todas as feridas passadas, Meu Deus. escravos dos prazeres passados, escravos da carnalidade deles. Tudo aquilo que o Egito oferecia para eles, ele ofereceu, né? Eles ainda estava dentro deles, ainda estava realmente morando dentro do coração dele. O inimigo nem precisava trabalhar, e assim é na nossa vida. O inimigo nem precisa trabalhar muito para querer desencorajar, né, alguém, se ele não precisa nem mentir para a pessoa. O inimigo não precisa nem mentir. Não. É só ele deixar com que a pessoa viva dentro daquele mesmo sistema de escravidão, daquele mesmo sistema de algemas, né? Então, as circunstâncias faziam com que eles olhassem para aquela escravidão, né, passada, e tivesse prazer. As circunstâncias adversas, mesmo estando livre e em Deus. Olha bem, se nós olharmos assim, se nós observarmos desse ponto de vista, nós vamos ver o quê? Tem muitas pessoas que elas estão em Cristo, né, aceitaram a Cristo, saíram de uma vida aprisionada, né, pelo inimigo, e daqui a pouco voltam para os mesmos prazeres que se tinham antes. Por quê? Porque a mentalidade delas ainda é uma mentalidade escrava. E o Senhor quer que haja uma mudança, que você não saia somente, vamos dizer, de um tempo de libertação de forma corpórea, mas de espírito, alma e também no seu corpo, né? Sabendo que o Senhor tem uma direção específica e tem um crescimento para a sua vida, e Ele não quer que nós tenhamos uma vida de murmuração sempre. E isso acontece com muitas pessoas, né? Sim. De ter essa vida de murmuração. Sim, e é muito interessante que aqui, ó, em Gálatas, só para a gente já encerrar aqui, ó, em Gálatas 5, diz assim, ó: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, da escravidão. Meu Deus, olha isso, né? E ainda no versículo de número 13 de Gálatas diz assim, ó: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Todos nós fomos chamados, aquilo que começou lá no Egito, né? Isso vem para nós hoje, vamos botar para nós hoje. Fostes chamados... Nós fomos chamados à liberdade. Não useis então dessa liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros pelo amor. Olha só, então nós estamos falando, não dar ocasião à carne. Ontem a gente estava falando sobre a inclinação da carne. Sim. E a inclinação do espírito. Então, assim, a inclinação da carne já não é para fazer mais parte da nossa vida. Não dê ocasião para isso. E ainda no versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, né? Então a gente já volta pegando a mensagem de ontem que a gente falou, né, sobre a questão da carne, do espírito, né, que nós possamos estar entendendo isso que Deus está nos chamando, né? Olha só, esse tempo que eles passaram, né, Deus estava chamando eles para um relacionamento. Sim. Para que esse povo tivesse um relacionamento, e não um relacionamento qualquer, um relacionamento profundo. Deus se manifestou de várias formas em glória, né? Então eles e milagres. Sim. Mas eles conheciam os atos de Deus, eles conheciam os milagres de Deus, mas não conheciam o caminho de Deus, não conhecia o próprio Deus, né? Eles experimentaram a provisão do Senhor. Sim. Mas não experimentaram um relacionamento com o provedor.
Sim. Eles experimentaram a libertação, Sim. mas não experimentaram aquele que liberta. Meu Deus, porque eu sou o caminho. Jesus diz, eu Sim. sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. Né? Uhum. E então eles estavam o quê? Querendo, ou pelo menos encontrando, né, aquela zona de conforto que eles estavam, se dá para dizer assim, num tempo de escravidão, passou a ser uma zona de conforto para eles, porque a novidade que Deus tinha para eles era sobrenatural. Sim. E eles estavam olhando apenas com uma ótica natural, né? Então, as pessoas, elas precisam entender que quando o Senhor chama elas para uma nova vida, né, chama elas para entrar na verdadeira identidade que Ele estabeleceu para elas, o verdadeiro propósito que Ele estabeleceu para elas, o verdadeiro destino que Ele estabeleceu para elas. Então, para cada uma das pessoas, né? Eu escrevi uma frase que diz assim, ó, que em Cristo, né, as correntes, elas já são soltas, mas muitas vezes as pessoas se agarram nelas. Meu Deus! Se agarram nas correntes. Meu Deus! Então que você seja realmente um liberto, deixe as correntes para trás, deixe o seu fardo para trás e entre numa nova vida com Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. O Senhor não nos chamou para sermos escravos, Ele nos chamou para gozarmos da liberdade nele. Amém. Que a sua mentalidade, né, de escravo, se porventura você venha a ser, dar lugar da liberdade em Cristo. Aleluia, aleluia. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante de Ti e lançamos essa palavra como uma declaração profética, Pai, para cada um que ouve aqui agora. Sim, ó Deus. O tempo de libertar, Senhor, de andar em liberdade, Senhor, chegou. Não só de uma liberdade corpórea, de lábios, mas uma liberdade do coração. Sim, ó Deus. Com algemas todas quebradas, com algemas deixadas para trás, com o passado deixado para trás, olhando firmemente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Sim, eu quero declarar, Pai, que mentes agora, Senhor, que estão adotando ainda um sistema de murmuração, um sistema, Senhor, de falar, Senhor, meu Deus, de ficar proferindo, Senhor, coisas que não são agradáveis, Senhor, palavras que não são agradáveis, em vez de glorificar a Ti em Teu entendimento da Tua verdade, da Tua pessoa, que isso tudo, Senhor, meu Deus, caia por terra, que entre realmente um relacionamento profundo, Senhor. O Senhor nos chama para uma liberdade, mas essa liberdade vai nos proporcionar um tempo de intimidade com o Senhor, sim, onde Tu falarás e nós ouviremos a Sua voz, onde nós teremos, Senhor, realmente um contato, Senhor, meu Deus, contigo profundo. Falaremos contigo, Senhor, meu Deus, e podemos realmente nos relacionar de uma forma que excede todo o nosso entendimento, Senhor. Em o nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Continuamos na contagem do Homer, deixando Deus trabalhar até nós no caminho para Shavuot, no caminho da festa de Pentecostes. Amém. Até amanhã. Deus abençoe.